Bom, abra suas Bíblias no livro de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 6. Como hoje é culto de oração, quero dar uma palavra sobre oração. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6, a partir do verso 5. Mateus 6, verso 5 diz assim: E quando orardes, então a Bíblia quer que você ora. Se ele diz, e quando orardes, então ele não sabe só se você ora de manhã, de tarde ou à noite. Mas ele diz, mas quando orardes, ele está dizendo, quando você for orar, é mais ou menos isso. Não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos da praça, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, olha só, e teu pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tende necessidade antes que lhe peça. Amém. Preste bem atenção, irmão. Jesus, ele reuniu os discípulos e ele foi dar uma palavra sobre oração. Os fariseus, os saduceus, eles gostavam de fazer orações bonitas nas praças, nas ruas, para ser visto pelas pessoas, para dizer assim, rapaz, como fulano ora bem. Jesus disse, não faça isso não. Mas ele falou, ó, existe oração, quando orar, entra no teu quarto. Tem até um filme, não sei se você chegou a assistir, chamado Quarto de Guerra. E nesse filme, eu aconselho até você assistir ele, é um filme evangélico. Fala de uma mulher que ela separou um quarto somente para orar. Não tinha problema, ela corria para o quarto, ali ela chorava, ela orava. Por isso que o Senhor diz, entra no teu quarto. No filme lá era Quarto de Guerra. Mas ele diz, mas quando orares também não useis de vã repetições. Irmão, como nós estamos aqui num culto, preste bem atenção a isso, para que as pessoas possam entender que não estamos aqui para criticar as pessoas, mas ensinar o que é certo. E para ensinar o que é certo, tem que explicar o que é errado primeiro. Então, o que é a oração de vã repetições? Você vai encontrar pessoas que quando ela chama de reza, não existe essa expressão na Bíblia, é orar. Então eles rezam 10 Pai Nosso, não sei quanto Ave Maria, e eles continuam, termina o Pai Nosso, repete de novo, tem uns que pegam um textozinho e vai contando, e a Bíblia diz, não useis de vã repetições. Porque olha só, irmão, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou, ele não ensinou para a igreja. Por isso que é tão importante, quem participou da primeira aula, entender o que é a antiga aliança e a nova aliança. Porque, irmão, teve coisas que Deus falou para os judeus. E quando ele falou para os judeus, não existia igreja. A igreja só vem existir em Atos, capítulo 2 em diante.
Por isso que quando você vai ler as cartas de Paulo, Paulo vai dizer assim: a igreja que está em Roma, a igreja que está em Corintos, a igreja que está na região da Galáxia, a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está em Filipe, a igreja que está em Colosso. Aí depois ele vai escrever para um amigo, ele diz: ao meu filho na fé, Timóteo, a Tito, a Filemon. Então, quando ele escreve, então, as cartas, ele está escrevendo para a igreja. Mas o Antigo Testamento, irmão, foi escrito para os judeus. É por isso que existe tanta igreja, porque elas não sabem separar coisas que foi para os judeus, mas que não foi para a igreja. Por exemplo, ninguém nunca aqui, quando cometeu um pecado, vai trazer um cordeiro ou um cabrito puxando de casa até aqui e dizer: pastor, eu pequei, e depois que você confessar, já imaginou aí eu, como sacerdote, botar a mão sobre você, a mão sobre o cordeiro, para que o pecado sobre o pecado que você cometeu veio para o cordeiro, depois pegar o cordeiro, botar aqui em cima de uma mesa, cortar o pescoço dele, jogar, espagir o sangue sobre o altar, depois aqui ligar um fogo e a fumaça, tchum. Não, irmão, isso é coisa da antiga aliança. Mas aquele cordeiro apontava para Jesus. Então o Antigo Testamento é a sombra e o Novo Testamento é a realidade. Então Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte do Antigo Testamento, porque não existia igreja ainda. A nova aliança só começa quando Cristo ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, então houve uma mudança. Quer ver um exemplo? Na antiga aliança, o homem era servo. Na nova aliança, quem aceitou ele é filho. Na antiga aliança, as pessoas oravam: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na nova aliança, a gente ora: Pai, em nome de Jesus. Na antiga aliança, o homem não vivia na presença de Deus. Na nova aliança, nós vivemos na presença de Deus. Na antiga aliança, o homem orava a Deus. Na nova aliança, você ora ao seu Pai. A história mudou. Então, irmão, quando Jesus ele vai falar sobre oração, aí ele não disse assim: quando entrar no seu quarto, se ficar só de joelho é que eu vou. Porque tem gente, irmão, tem igreja que vai dizer assim: irmão, Deus só vai ouvir sua oração quando você dobrar o joelho, quando começar a doer o joelho, é que ele está ouvindo. Não, irmão, ele não é surdo, não. Ele está ouvindo desde o primeiro momento que você começou a orar. Mas a religiosidade diz: irmão, enquanto não doer o joelho, é porque Deus não está ouvindo sua oração ainda. Por isso que você tem que ficar lá, de joelho. Não, irmão, isso fazia com criança, quando dava trabalho. Meu pai ainda botou uns lá, num carocinho, botava mais uns carocinhos de feijão e de milho. Ele diga: dobra o joelho aí. Mas, irmão, nós estamos numa nova aliança. Você sabia que quando você vai falar com seu pai, tem uma música que o pessoal canta assim: se eu me humilhar diante do teu altar. Irmão, você não precisa se humilhar para conversar com Deus, não. Quando você vai conversar com seu pai, você diz assim: pai, você não precisou, pai, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Não, não, irmão, você é filho. Você tem que entender que você é filho. Então, quando eu sou filho, então eu não posso chegar. Então, quando eu estiver orando, já imaginou um cara desempregado, ou uma irmã desempregada? Será que ele vai orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Eu pergunto, eu orando assim, eu estou pedindo ao meu pai uma porta de emprego? Não. Mas se eu estiver desempregado, o que é que eu faço? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, e nesse exato momento eu estou desempregado. E eu creio que tu és aquele que vai abrir as portas.
Eu creio, ó Pai, que o Senhor vai abrir as portas. Eu creio que eu vou arrumar um trabalho para pagar minhas dívidas, para pagar quem eu estou devendo. Aí o que acontece? Quando você termina de orar, sabe o que você faz? Pai, obrigado, porque eu creio que a porta de emprego já está aberta. Depois que eu peço, no final já agradeço, porque eu creio em meu Pai. Agora eu pergunto, se você fez essa oração na terça, quando for na quinta, será que você vai fazer a mesma oração? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abra a porta de emprego, Senhor, eu estou dizendo... Não, irmão, não precisa pedir mais, sabe por quê? A Bíblia diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Se eu pedir pela segunda vez, então eu estou em dúvida, a minha dúvida é, será que ele me ouviu? Será que ele vai responder a minha oração? A Bíblia diz, não useis de vã repetições. Irmão, só se pede uma vez e com fé. Veja isso, né? Assim diz a sua Bíblia. Mateus, depois do capítulo 6, tem o capítulo 7. Mateus 7, verso 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, o que acontece? A palavra pedir tem quantas vezes aí? Então por que você está pedindo mais de uma? Sabe por que se pede mais de uma vez? É porque alguns hinos, irmão, ele entrou na nossa mente de uma tal maneira que as pessoas estão crendo mais nos hinos do que na palavra de Deus. A Bíblia diz, irmão, aquele que pede, recebe. Agora como é que eu recebo? Pela fé. Eu tenho que crer. Sabia que é assim que a Bíblia diz? Depois de Mateus tem Marcos, capítulo 11, verso 24. Depois de Mateus é Marcos, capítulo 11, verso 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus, depois de Mateus é Marcos, aí Marcos, capítulo 11, verso 24. Todos acharam? Olha o que diz. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que o quê? Então eu tenho que crer. Por que eu tenho que crer? Porque eu não estou vendo. Como eu não estou vendo, eu tenho que crer que o que eu pedi, eu já recebi. Ele diz, creia que já recebesse. Aí tem gente, irmão, que só crê depois que vê e depois que toca. É um tomé na vida. Por isso que tem pessoas que enquanto a carteira não tiver assinada, enquanto a carteira não tiver assinada, ele não sabe render ações de graça. Ele não vou fazer um culto de agradecimento não, porque a carteira não foi assinada ainda, mas quando a carteira for assinada e eu receber o primeiro salário, agora eu creio. Não, irmão, isso não é fé não. A fé, depois que pede, você já diz, Pai, obrigado, porque eu creio que o Senhor já supriu, eu creio que a porta já está aberta, eu creio que eu já estou curado, então eu não sinto, eu creio. Por isso que a Bíblia diz, creia. Agora, por que muitos não recebem? Porque não pediu com fé. Quase no final da Bíblia, tem Tiago. Olha o que Tiago diz. Fica quase no final da Bíblia mesmo, depois de Hebreus. Você vai encontrar Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, se caso você passou demais, porque no final da Bíblia é assim, o último livro é Apocalipse, aí vem um livro bem conhecido, chamado quem? Judas, aí tem 3º João, 2º João, aí vem 1º João, aí vem 2º Pedro, aí 1º Pedro, aí vem Tiago, mora vizinho, fica logo depois de Hebreus.
Deixa eu ver se o amado ali achou. Achou? Capítulo 1 de Tiago, versículo número 6. Olha o que ele diz. Peça, porém, com... O que é que ele está dizendo? Peça crendo que você vai receber. Peça acreditando que vai dar certo. Então quando você for orar, peça assim, Senhor, eu creio que eu vou receber. Isso é fé. Mas se você pede no final, diz, será que vai dar certo? Então, irmão, já não vai dar certo. Você invalidou a sua oração. Porque dúvida entrou na sua mente. E o que é a dúvida? É inimigo da fé. A dúvida pode vir, irmão. Você não pode deixar que ela desça ao seu coração. Ainda que a dúvida venha, você tem que dizer, eu continuo crendo que já deu certo. Eu continuo crendo que vai acontecer. Porque eu tenho a palavra de Deus como garantia. É isso que a Bíblia diz. Por isso que ele diz, ó, peça, porém com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Ainda que tudo esteja dando errado, você continua crendo, porque a Bíblia diz, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem já viu o mar quando está bravio, as ondas ficam para lá e bate, volta para cá. É o vento que está levando ela. E vento na Bíblia, irmão, simboliza os problemas da vida. O vento simboliza os problemas, as adversidades. Então os problemas querem roubar a sua fé. Quer levar você a acreditar que não vai dar certo. Irmão, no momento que eu passo a acreditar que não vai dar certo, é a mesma coisa de você dizer assim, eu não confio em Deus. Porque eu estou pedindo ao meu Pai. E se eu peço ao meu Pai, eu creio que Ele vai dar. Acho que todo mundo aqui é bem novinho, igual eu. Eu tenho 15 anos de idade. Mas que vocês se lembram daquelas propagandas que existia, que o menino dizia, a propaganda dizia assim, eu quero minha Calói. E os meninos falavam isso. E os pais diziam assim, não, se você passar esse ano, eu vou dar a sua Calói. Eu vou comprar uma bicicleta. Hoje o menino não fala mais bicicleta, não, ele quer um celular. Aquele tempo era bicicleta, hoje é celular. Ele disse, eu passar de ano, eu quero um celular. Aí o pai disse, está feito, passe de ano que eu lhe dou o celular. Então no momento que o menino, irmão, faz a parte dele, e chega com um boletim dizendo, pai, eu passei. Olha só, ele não está exigindo do pai, não. Ele está querendo que o pai cumpra com a palavra que ele falou. Foi o que o pai disse? Se você passar, eu compro o celular. Então, no momento que o menino chega com um boletim dizendo, pai, eu passei, o que é que o menino está dizendo? Eu fiz a minha parte e eu estou crendo que o Senhor vai fazer a sua. Isso é fé. Agora, irmão, se no natural é assim, com Deus é do mesmo jeito. Então, irmão, eu tenho que aprender a andar em fé, a viver pela fé, a orar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmão, se você vai orar e está com dúvida, nem ore. Irmão, não duvide de Deus. Duvide das suas próprias dúvidas, mas não duvide de Deus. Irmão, Deus é fiel, assim como sua palavra é fiel, Deus é fiel. Jeremias 1,12 diz assim, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Irmão, Deus cumpre com sua palavra. E qual é a minha função? Crer na palavra de Deus. Então ele disse, peça sem duvidar, então peça. É igual, já que estamos em Tiago, no capítulo 5 de Tiago, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo número 13 em diante. Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração.
Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Bom, essa palavra presbítero aqui quer dizer uma pessoa madura. Uma pessoa que tem maturidade. Uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que confia em suas orações. Então chame os presbíteros da igreja. Aqui nós temos o Sandro. Então olha só. Chame os presbíteros da igreja. Para fazer o quê? Aí ele vai explicar qual é a função que ele deve fazer. E este faça oração sobre ele, ungindo com o óleo, em nome do Senhor. Irmão, hoje não precisa mais usar óleo. Óleo a gente usa para assar carne, peixe, ovo. Mas não derrame óleo na cabeça de ninguém, não. Porque não adianta você derramar o óleo e você não crer. Aí a pessoa vai voltar com 2 problemas. O problema que ela estava e o segundo problema, todo melado de óleo. Não resolveu nada. Então, irmão, aí ele diz, e a oração da fé. Preste bem atenção a isso, irmão. Olha só o que ele logo diz depois. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. Essa palavra salvação poderia ser trocada por cura. Eu poderia dizer, curará o enfermo. Vai dar no mesmo. Mas por que escrever o nome salvação? Porque no momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Salvo do pecado, salvo da maldição, salvo da enfermidade e salvo das tribulações. Isso significa a palavra salvação. Salvação é sozo, que é cura, perfeição, libertação. Então, quando você crê que você é salvo, você está dizendo, eu creio que eu sou curado, eu creio que eu sou abençoado, eu creio que eu sou liberto. Por quê? Porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Aí por isso que Tiago diz, e a oração da fé curará o enfermo. Aí olha só o que ele diz agora. Essa parte aqui é boa. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Você sabia que muitas vezes, irmão, nem todas as vezes, algumas enfermidades é consequência de pecado? Algumas enfermidades, porque o pecado é uma brecha que você abre para dar lugar ao diabo. Em Marcos capítulo 2, abra aí a sua Bíblia em Marcos, só para você entender isso. Você vai encontrar Mateus, que é a referência. Depois de Mateus tem Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Depois de Mateus tem Marcos, capítulo 2, verso de número 1. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, verso de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Marcos 2, 1. Olha só o que diz. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele,
por causa da multidão. Descobriu o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas o cara estava paralítico. Mas a primeira coisa que Jesus tratou foi: os teus pecados estão perdoados. Versículo número 6. Mas alguns escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala aquele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirar todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Irmão, aqui tem um fato incomparável sobre crer em Deus. Imagine só, se fosse você, paralítico, deitado numa cama, 4 pessoas ali carregando para levar para Jesus, orar para você ser curado. E quando chega na casa, uma grande multidão que não tinha para onde lhe colocar. E o pessoal, talvez fosse eu e você, ia dizer assim: rapaz, hoje não vai dar certo, vamos embora. Outro dia a gente chega mais cedo, madruga aqui, para a gente ser o primeiro da fila. Mas, irmão, quem tem fé não desiste por causa dos problemas, não. Aqui é um exemplo de pessoas que não desistiram. Ele diz: espera aí, já imaginou ele conversando como: tu crê no que a gente vai fazer? O cara diz: rapaz, para você faça qualquer coisa. Imagina só, pegar o leito, colocar no ombro e subir o homem para cima da casa. Agora imagine o medo talvez que aquele homem ficou, porque estava agora sem poder andar. Já imaginou se virasse a maca e ele caísse de lá? Então ele tinha que ter fé. Então colocar aquela maca em cima da casa, abrir o telhado, descoberto onde Jesus entrava, e desceram a maca à presença de Jesus. E é interessante que a Bíblia diz, Jesus diz assim: e vendo-lhes a fé. Mas fé não se vê, mas você vê uma atitude, uma ação unida com a fé. Você vê uma pessoa trabalhando e diz: rapaz, isso daí é fé. Você já disse isso com alguém? Alguém estava fazendo algo, pensa um cabo de fé. Então é uma ação, irmão, que eles fizeram, que Jesus disse assim: e vendo-lhes a fé, foi o que Jesus disse para o paralítico: estão perdoados os teus pecados. Irmão, o pecado separa o homem de Deus. O pecado transforma você num zero à esquerda. Por isso que o salmista diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o teu santo nome. No versículo 2 ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Benefício, irmão, quer dizer, as coisas boas que Deus faz. Aí no versículo 3 ele diz: porque é Ele que perdoa todos os teus pecados, e é Ele que cura todas as tuas enfermidades. Então, irmão, por isso que o primeiro passo de Jesus foi perdoar o pecado do homem, e o segundo passo, para se cumprir a palavra: agora você vai ser curado. Então, irmão, por isso que tem muitas pessoas, não é? Preste bem atenção a isso, que isso não é uma regra.
Tem gente, irmão, que muitas vezes a sua enfermidade é uma consequência de um pecado. E muitas vezes, pastor, mas o fulano não pecou, mas é uma consequência de falta de crer em Deus. Quando eu creio na palavra, irmão, eu estou sustentado sobre ela. É a circunstância vindo e eu começo a dizer, eu não sou isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou curado, eu não posso andar como doente. Se alguém perguntar, como é que você está? Estou curado. Sou abençoado. Sou curado. Porque Jesus me curou há 2000 anos atrás. É por isso, irmão, que tem pessoas... Eu sempre digo isso aqui, toma posse de doença. Tem gente que diz assim, essa minha enfermidade, essa minha dor de cabeça, essa minha sinusite, esse meu bico de papagaio, irmão, não é seu não. Jesus já levou sobre si, há 2000 anos atrás. Seu é a cura, seu é vida com abundância, seu é a saúde. Então começa a dizer, eu sou curado da sinusite, eu sou curado da dor da cabeça, eu sou curado do bico de papagaio, porque Ele levou sobre si todos os meus pecados e todas as minhas enfermidades. Isaías 53, vamos ver se você vai achar aí na sua Bíblia. Eu acho que é quase no meio da Bíblia. Se caso você encontrar Salmo, depois de Salmo tem Provérbios, depois tem Eclesiastes, aí depois, exatamente, tem um livro de Cantares, aí depois de Cantares tem Isaías 53. Verso de número 4. Isaías 53. A partir do verso 4. Quero que todos achem, para que você saiba que está escrito na Bíblia, que você anda com ela. Isaías 53, verso 4, diz assim. Tem uma tradução que vai estar escrita assim, verdadeiramente. Na minha tradução diz, certamente. Ele tomou sobre si as nossas, o quê? Preste bem atenção, era sua. Ele tomou sobre ele o que era seu. Ele tomou sobre si as nossas. Quer dizer que a doença era minha, mas Jesus na cruz levou sobre ele. Por isso que ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas o quê? Dores. Tem uma versão que diz aí, doença. Essa palavra dores aí é doença. Aí diz, olha só, levou sobre si e nós o reputávamos por ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora preste atenção que diz o verso 5. Mas ele, quem? Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras vamos ser sarados. Está escrito assim? Não. Está dizendo que nós fomos o quê? Fomos passado. Então quer dizer que Jesus já lhe curou há 2000 anos o quê? Atrás. Ele não vai te curar. Aí eu agora, pela fé, eu recebo a cura. A enfermidade pode vir sobre qualquer um de nós. Preste bem atenção nisso. Irmão, ficar enfermo não quer dizer que você está em pecado também não, viu? Todos nós, qualquer um de nós, estamos sujeitos a ficar enfermo. Dor de cabeça, febre, gripado, estamos sujeitos. Enquanto estiver neste corpo, estamos sujeitos. Mas, lembre-se, você tem autoridade no nome de Jesus e você tem fé. E pela fé, você toma posse da cura. E pela fé, você diz, Pai, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu sou curado, eu sou sarado. Então, se eu sou curado, eu sou sarado, eu fico com o que a palavra diz. Mas aí você pode dizer, mas pastor, eu estou sentindo a dor de cabeça. Bom, a fé não nega os fatos.
Você está com a dor de cabeça? É um fato, é uma verdade. Aí o que é que você faz? Eu vou botar minha fé em prática. E vou mandar essa dor de cabeça para os quintos dos infernos. E vou dizer: ei, sai da minha vida. Porque o Senhor prometeu a mim foi vida e vida com abundância. Não foi vida com doença. Aí tem gente que diz: mas pastor, isso é natural. Irmão, é natural permanecer enfermo quem não crê na palavra. É natural andar curado. É natural andar com vida e vida com abundância. Irmão, você pode ver que você pode ser curado de duas maneiras. Ou você é curado pela fé, ou você toma um remédio e você é curado. E até para tomar um remédio você tem que ter fé que ele vai fazer efeito. Preste bem atenção, não é pecado tomar remédio não, viu? Não saia daí dizendo: rapaz, o pastor disse que eu não preciso mais tomar remédio não, jogar tudo fora. Faça isso não, viu? Faça isso não. Olha, existe, irmão, níveis de fé. Tem pessoas que creem que tomando um remédio é curado. E tem gente que crê que somente pela palavra é curado. Ambos foram curados pela fé. Não vai alterar os fatores. O que eu não posso, irmão, é não tomar o remédio e eu estou lá morrendo e se acabando e eu sou curado. Aí morre e dizendo que é curado. Não, irmão, quem é curado se levanta, toma um remédio e diga: pronto, tomei o remédio, agora eu estou bem, vou trabalhar, porque eu creio que eu estou curado, eu estou sarado, eu creio que pela fé e pelo remédio que eu tomei, vai acontecer a cura. Então, irmão, tome posse da cura. É isso que Deus prometeu para você. Agora, não tome posse de doença, porque a gente acabou de ler agora que Jesus levou sobre si as nossas, o quê? Ele levou. Aí, essa minha dor de cabeça, irmão, não é sua não, Jesus já levou. Essa minha sinusite não é sua não, Jesus já levou. Quando a enfermidade vier, coloque a mão sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo espírito de enfermidade e declaro cura sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. A Bíblia diz: em meu nome, coloca as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, irmão, acredite na palavra de Deus e o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Então agora nós vamos louvar, exaltar.